Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá. Continuando as nossas correções, a gente está na lista 1, questão 2. Então vamos ler juntos essa questão. Observe a tabela 2.13, em que constam as idades de 20 crianças que participam de um projeto social. Peraí, volta um aqui. Muito bem. Assinale a alternativa que contém a média e mediana das idades das crianças. Veja só, é interessante analisar essa questão, porque ele tem uma tabela que a gente chama de tabela de distribuição de frequências. O nome pode assustar um pouco, mas ela é muito simples, ela ajuda muito a gente a entender como funciona a distribuição de um conjunto de dados. Então vamos olhar aqui para essa tabela e tentar tirar algumas conclusões sobre ela. Então veja, primeira linha ele fala o seguinte, ó, eu tenho, com idade 7, idade igual a 7 anos, uma frequência de 4. O que significa isso? Significa que, nesse grupo de 20 crianças do projeto social, eu tenho 4 crianças que têm 7 anos. Apenas isso. É tão simples quanto isso. 8, idade 8, eu também tenho 4. Significa que eu tenho outras 4 crianças que têm 8 anos de idade. Ao invés de ele escrever 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, ele escreveu desta outra forma. Esse proporção e porcentagem, o que significa? Ele já me dá calculado qual é a importância dessas crianças dentro do conjunto. Então, por exemplo, são 4 crianças com 7 anos, num total de quantas crianças? 20 crianças. Se você fizer essa continha, você vai ver que essas 4 crianças representam quantos por cento do total? Exatamente 20%. Se eu somar a porcentagem de cada uma das idades, eu vou chegar exatamente em 100%. Então, na tabela de distribuição de frequência, ele só te dá essas coisas calculadas, já direto. Tá? Você não precisa, nesse caso, pensar nessa informação. E ele te pede para calcular a média e mediana das idades das crianças. A dica que eu dei para essa questão foi a seguinte. Dica: escreva o rol correspondente à distribuição de frequências. Ou seja, pegue essa distribuição de frequências e escreva a sequência dos elementos que vão te ajudar, vai te ajudar muito a construir a questão. Então, vamos fazer juntos. Né? O que significa isso que eu falei? Rol é a sequência de dados mais ordenado, né? A sequência ordenada. Então, rol é a sequência ordenada. Se você viu as aulas e viu o vídeo anterior, você sabe que a sequência ordenada ela é importante para qual medida? Para a mediana. Se eu tiver a mediana, se não tiver ordenada, não dá para calcular a mediana, tudo bem? Então vamos lá, começar aqui a nossa distribuição. Então vamos pegar a frequência, idade 7. Quantas crianças são com idade 7? 4. Então eu vou escrever aqui, 7, 7, 7, 7. Afinal, são 4 crianças, então eu escrevo 4 vezes o número 7. Com 8 anos, quantas crianças eu tenho? 4 também. 8, 8, 8, 8. Com 9, 5 crianças. 9, 9, 9, 9 e 9. Com 10 anos, 3 crianças. 10, 10, 10. Com 11, 3 crianças também. 11, 11 e 11. E com 12 anos, uma criança, 12. Para a média, isso não ajuda muito, né? Não ajuda, né? Mas para a mediana vai ajudar bastante. Bom, vamos começar então fazendo a média. Como é que vai ser a média? A média, eu vou pegar, ele vai ser a soma de todos esses elementos, dividido por quanto? Dividido pelo número de elementos, que nesse caso é igual a 20. Tenho 20 crianças. Se eu somar todos esses elementos, qual é o valor que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o valor 180. Faça aí nas suas continhas, soma todos esses elementos, vai dar 180. Eu vou dividir esse 180 por quanto? Por 20, que é exatamente o número de elementos. E 180 dividido por 20 vai dar igual a 9. Qual o significado desse 9? Significa que isso aqui não são idades das crianças? São. Significa que, na média, a idade deste conjunto de crianças é igual a quantos anos? 9 anos. Significa que todas têm 9 anos? Não. É a média. Eu tenho crianças com menos idade, como essas crianças com 7,
e tenho crianças com mais idade, como crianças com 11 e 12. Mas, na média, eu consigo ter uma referência de que a minha idade média é de 9 anos. Tudo bem? Beleza. Aí vamos fazer a mediana. Mediana é um pouco mais complicado. O que eu tenho que fazer? A mediana eu tenho que achar uma divisão, né, do meu conjunto. Eu preciso pegar um elemento que divida o meu conjunto em duas partes iguais, né? Eu tenho 20 elementos. Se eu botar 10 para um lado, 10 para o outro, não tem ninguém que divida o meu conjunto em duas partes iguais, concorda? Porque 10 para um lado, 10 para o outro são 20. Então, a gente diminuiu. Pego 9 para um lado e 9 para o outro. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos para um lado. Estou marcando aqui 9. E vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para o outro lado. Então, eu marquei 9 para um lado, 9 para o outro. Conjunto 18. Isso é comum acontecer quando o número de elementos é par. Se o número de elementos é ímpar, eu consigo separar uma parte para um lado, uma parte para o outro, partes iguais, e sobra um elemento no meio. Mas quando o conjunto tem número de elementos par, sobram dois. Tem jeito. Então, com 10 elementos, dava exatamente o número de elementos do conjunto, eu diminuo um para um lado, um para o outro. 9 de um lado, 9 para o outro, 18. Sobram quem no meio aqui? 2 elementos. Como eu calculo a mediana ela vai ser a soma dos dois elementos dividido por 2. Como nesse caso os elementos são o mesmo, 9 mais 9 dividido por 2, vai dar o próprio 9. Então, a média deu quanto? 9. E a mediana deu quanto? 9. Qual a alternativa que tem essa resposta? Letra C de casa. Tudo bem? Então, com isso, a gente recapitulou as medidas de posição. Então, média, somo todos, divido pelo número de elementos. Moda, não foi pedido nessa questão, mas a gente poderia procurar aqui, poderia responder. Qual que é o elemento que aparece o maior número de vezes? O 7 aparece 4 vezes, o 8 aparece 4 vezes, o 9 aparece 5 vezes, o 10 só 3 vezes, o 11 3 vezes e o 12 uma vez. O elemento que aparece mais vezes é o 9. Então, a moda desse conjunto também seria 9. Tá? Então, a moda é o que mais repete. E a mediana coloca o conjunto de dados ordenado. Se for número ímpar, né, vai ter um elemento central, uma parte para um lado, uma parte para o outro, as duas iguais, separadas para um lado e para o outro. Se for número de elementos par, não vai ter jeito, vai sobrar dois elementos no meio, uma parte para um lado, uma parte para o outro, e aí eu somo os dois e divido por 2. Beleza? Tranquilo a questão 2, imagino.